Salve, salve pessoal, tudo bem? Começando agora mais um episódio do Pode Isso, Edson Castro. Olha só a canequinha aqui, que maravilha, olha. Que bacana, hein? Pois é, pessoal, esse aqui é um canal importante. Toma aqui uma aguinha rapidinho. Para começar bem, né? Canal importante de comunicação com você. A gente traz aqui temas relevantes, importantes. Você já pode acompanhar, inclusive, no nosso canal no YouTube, também nas redes sociais. Aqui histórias maravilhosas de empresários, né, que começaram do zero, né? Temos já lá disponíveis no canal para você acompanhar e também temas relevantes na área de meio ambiente, desenvolvimento regional. Esse é o objetivo do Pode Isso, o Edson Castro, levar informação de qualidade para você. E olha, a gente hoje vamos falar aqui sobre temas importantes também ao macapaense, ao munícipe aqui da capital do estado, viu? Falar de saúde, falar de projetos de lei que estão tramitando na Câmara Municipal de Macapá, graças a um vereador, viu, que começou já chegando, digamos assim, de forma bem precisa, bem sólida aqui na Câmara Municipal de Macapá. Ele é um maranhense que nasceu na capital, São Luís, veio para Macapá há cerca de 20 anos trabalhar na área de transportes, na antiga MMX. E aí, pessoal, provou do açaí com peixe da região, não teve jeito. Ficou por aqui. Eu estou falando do vereador de Macapá, Josélio Mais Saúde. Vereador, obrigado por ter vindo aqui hoje com a gente, viu? Prazer recebê-lo. Satisfação é minha. Bom dia aos amapaenses, especialmente aos macapaenses. Dizer para você que é uma honra, uma satisfação poder estar aqui, conversando, obviamente, com os nossos munícipes e poder, já nesses pouco mais de 100 dias de mandato, prestar conta, falar um pouquinho do trabalho que nós temos desenvolvido na Câmara Municipal. Interessante, 100 dias, né? 100 dias. Mas eu quero começar assim, um pouco da sua história. Eu acho interessante a gente passar para as pessoas que acompanham a gente, porque isso até, de certo modo, dá a possibilidade, né, do macapaense, de quem votou no Senhor, de quem acompanha o Senhor nas redes sociais, de conhecer um pouco mais a sua história. Como é que foi isso? Veio para Macapá, trabalhar na MMX e acabou ficando aqui há cerca de 20 anos, vereador? Assim, eu sou maranhense, como você falou agora há pouco, nascido em São Luís, e quem nasce em São Luís é Ludovicense. Ludovicense. E assim, terra maravilhosa também o Maranhão. Vim para o Amapá para prestar serviço para a MMX, né, a trabalho, e desde então fiquei por aqui. O legal é que o Amapá é uma terra que tem muita semelhança, muita coisa em comum com o Maranhão. Todavia, o Amapá é mais próspero, né? O Amapá tem açaí à vontade, o Amapá tem peixe, né? O Amapá tem muitas riquezas naturais e não tem como não nos apaixonar pelo Amapá. Então, eu vim para cá há 20 anos, mais ou menos, prestar serviço para a MMX com transporte e daqui fiquei. Estou aqui. Deus tem aberto as portas desse estado para a gente, tem nos abençoado. Eu tenho a minha família aqui, trouxe todo mundo do Maranhão, os irmãos, as irmãs, o pai, a mãe. É mesmo? Hoje mora todo mundo no Amapá e somos amapaenses. Perfeito. Agora sim, como é que é essa história do senhor entrar na política? Como é que foi isso, vereador? Pois bem, eu sou de uma família de origem muito humilde, né? No Maranhão mesmo, eu nasci numa família de humildade, mas do ponto de vista financeiro, né? Muito pobre. E estudei a vida toda em escola pública, né? Eu estudei lá no Maranhão, num colégio chamado Colégio Universitário, que aqui, por sinal, não tem, deveria ter. As universidades federais no Brasil, ela sempre tem um colégio, desde o ensino básico até o fundamental. E lá tinha um colégio universitário que era da Universidade Federal do Maranhão, da UFMA. E era uma escola pública que eu tenho muito orgulho de dizer que estudei lá toda a minha vida escolar, né? E a minha família morava num bairro de periferia ali em São Luís, muito pobre. Eu também morava na beira de um rio, que era chamado Rio Anil. E comecei a empreender muito cedo. Comecei a empreender com cachorro-quente na porta de casa, um barraquinho de cachorro-quente. E graças a Deus, Deus foi abrindo as portas, nós começamos a vender na litorânea, né? Na beira da praia, lá em São Luís. E dali eu comecei também, além de vender o cachorro-quente, nós vigiávamos carro. A minha mãe vendia o cachorro-quente, eu vigiava o carro e a minha irmã alugava as bicicletas. Tipo numa praça, que nem essas praças que nós temos aqui. Então nós tínhamos essas 3 atividades. No final do dia a gente juntava todo aquele recurso, levava para casa e junto com meu pai, ao longo de alguns meses ou anos que a gente estava ali naquele trabalho, nós conseguimos comprar um ônibus.
compramos o primeiro ônibus e dali se deu a vida empresarial. Nós começamos a trabalhar no ramo de transporte. Foi quando, em 2005, final de 2005, 2006, nós viemos para Amapá, trazendo alguns ônibus para prestar serviço para a MMX. Nós nos transformamos em empresário de ônibus lá no Maranhão, como principal cliente Vale do Rio Doce e Ambev, né? E daí por diante eu entrei nesse segmento do transporte, que ainda hoje sou empresário do ramo de transporte. Lá em São Luís nós temos empresa de ônibus, aqui em Belém nós temos empresa de ônibus, né? No Amapá eu não tenho, nunca mexi com ônibus aqui no Amapá. Mas eu tenho em Belém, tenho em São Luís, e até então hoje a gente é empresário do ramo de transporte. Quando veio para o Amapá, que não voltou mais também, eu tive a rica oportunidade na época. Em 2008, nós montamos aqui no Amapá as franquias das Óticas Diniz. Nós começamos aqui, que foi um sucesso, que é um sucesso até hoje, né? E aí nós começamos a franquia aqui, eu tinha um sócio na época, e logo em seguida, em 2008, acho que nós inauguramos a Ótica Diniz. Em 2009, nós abrimos a Ótica Diniz no Acre. Depois que abrimos no Acre, nós separamos. O meu sócio ficou só no Amapá e eu fiquei só no Acre. Interessante, mas não abri mão do Amapá. Em 2014, nós inauguramos a primeira unidade da Mais Saúde, né? Em clínica do segmento de saúde, de venda de exames, de consultas médicas num preço mais acessível. Nós chamamos de clínica popular, que isso foi uma onda que aconteceu no Brasil em 2007, 2008, começou essas clínicas populares, começou no Maranhão, inclusive o Maranhão foi pioneiro, e eu peguei esse modelo lá do Maranhão e trouxe para o Amapá. Nós começamos esse negócio aqui, e isso me dá muita felicidade, porque hoje nós temos aí o maior market share do mercado nesse nicho de saúde popular, onde a gente atende um grande número da população amapaense. Isso me dá uma grata satisfação, porque nós contribuímos com o Estado, né, do ponto de vista de dar acessibilidade às pessoas que mais precisam à saúde. Então, na verdade, a sua veia empresarial veio antes de tudo, né, vereador? Não, já nasci, eu acho que eu já fazia negócio dentro da barriga da minha mãe. É empresário, a sua base é empresarial, né? Eu amo empreender, eu amo desafios, é o que eu gosto, né? Inclusive na política, Edson, eu levo a política como um empreendimento, não do ponto de vista para ganhar dinheiro, mas para que eu possa contribuir na transformação da vida das pessoas, principalmente da forma positiva, né? Fala um pouquinho mais sobre o Mais Saúde, que inclusive o senhor carrega no nome, né? Faz parte do Josélio Mais Saúde. Josélio Mais Saúde. Como é que funciona? Porque a gente, para entender um pouco, você falou da eclosão que houve desse, digamos assim, desse meio de atendimento na área de saúde, na área de clínica médica, não é isso? Sim. Você tem já, inclusive, alguns locais de atendimento aqui em Macapá, eu queria que você pudesse pontuar. E como é que funciona? É um preço mais barato? Você pode fazer uma contextualização? Se eu fosse fazer um exame de imagem, por exemplo, hoje, na área particular, quanto eu pagaria? E lá na Mais Saúde, quanto é que eu pago? Eu vou tentar resumir e contextualizar um pouco mais para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender. Hoje nós temos no Brasil um sistema único de saúde, que é o SUS, que é para atender as pessoas que de fato não conseguem pagar por um exame, por uma consulta, mas infelizmente o sistema não dá conta, ele não comporta, ele não consegue atender todo mundo, inclusive as pessoas que, sobretudo, mais necessitam, que é responsabilidade do Estado, né? Saúde pública gratuita e de qualidade é de responsabilidade do Estado. Como o Estado não consegue, não comporta, nós viemos nesta lacuna de atender esse transbordo do SUS. E aí o que nós buscamos? Nós buscamos atender num volume maior para diminuir o preço. Por exemplo, quando nós inauguramos a clínica no Amapá em 2014, nós tínhamos somente consultas, exames laboratoriais e ultrassom. Era o único exame de imagem que nós fazíamos, até porque o ultrassom ele é um exame que usa mais o médico e o equipamento é um equipamento num custo menor. Hoje os equipamentos médicos de exames têm um valor, um nível financeiro muito alto, né? É muito caro para que você tenha esses equipamentos. Então nós começamos naquela época somente com ultrassom e com consultas. E qual era a ideia? Ter esse volume de atendimento. E acredite, nós tivemos muita dificuldade para implantar isso no mercado, porque existia no Amapá há 10 anos atrás, podemos dizer assim, uma certa resistência da equipe médica, inclusive uma preocupação de nós bagunçarmos o mercado, de prostituir. Por exemplo, quando nós chegamos aqui naquela época, uma consulta com... Um exemplo, eu vou dar aqui a grosso modo até com um cardiologista, né? Uma consulta com um cardiologista custava R$300, por exemplo.
E há 10 anos atrás, R$300 era meio salário mínimo. Então, se a gente for levar aqui do ponto de vista de um salário mínimo, meio salário mínimo hoje é o quê? 700 e alguma coisa, né? Então, a população não tinha condição, de fato, de pagar. Então, nós chegamos aqui para buscar baixar essa consulta e nós começamos vendendo ela por R$100. 3 vezes a menos, né? Então, era dividido por 3. Então, quando nós chegamos e começamos a vender essas consultas, a população veio buscar porque carecia. Um terço do valor, né? Não tinha condição de pagar o valor de 3 vezes mais, como você falou, um terço do valor, mas também não conseguia atendimento no SUS. E isso nos gerou um problema muito sério com a classe médica. Eles começaram a nos barrar, né? Começamos a sofrer muitas fiscalizações do próprio CRM, enfim. Mas a gente começou a trazer médico de fora. Deus nos deu aí nos iluminou, nos deu uma clareza, a gente começou a trazer médico de Belém. Inclusive eu tenho aqui hoje, que trabalha comigo desde esse tempo, alguns médicos, dentre eles o doutor Hugo Leão, Hugo Monteiro, que é amapaense, tinha saído para estudar fora, fazer especialização, estava morando em Belém, e ele começou a vir uma vez por semana pegar o voo e vir atender em Macapá, assim como outras especialidades. Eu estou falando dele porque ele é macapaense, inclusive. E aí o doutor Hugo, depois de algum tempo nessa ponte aérea, resolveu voltar para a terra de origem e servir os amapaenses. Você está conosco na Mais Saúde até hoje, um grande cardiologista, por isso também eu resolvi falar da cardiologia. E nós começamos a vencer essa barreira de não conseguir compor com os médicos locais, porque eles achavam que nós iríamos bagunçar o preço do mercado. Mas graças a Deus deu certo, muito certo, nós baixamos o preço. Hoje já tem várias outras clínicas populares, e isso me alegra muito, porque deu acesso a essas pessoas que têm um poder aquisitivo menor a ter acesso à saúde. Perfeito. Aí com relação aos exames que você falou, sim. A gente veio vencendo, né? Começou com as consultas e depois Deus foi abrindo as portas e a gente investindo o tempo todo, conseguimos comprar tomografia, conseguimos comprar ressonância, endoscopia, colonoscopia. Hoje nós temos o maior parque de exames do estado na Mais Saúde, né? Hoje a gente faz essa contribuição, nós fazemos muitos exames na Mais Saúde. A gente faz raio-x, mamografia, endoscopia, colonoscopia, tomografia, ressonância, ultrassom, teste ergométrico. São muitos exames, é uma gama de exames muito extensa, né? E, então isso nos alegra muito. No caso, então, a pessoa pode procurar, ela tem um atendimento médico, o médico indica esse exame, ela faz tudo lá praticamente. Ela sai de lá já com o check-up pronto. Ela entra lá no clínico geral, o clínico geral avalia, se ela precisar ir para um especialista, já vai ter o especialista. E todos os exames que o especialista passar a complementar para fechar o diagnóstico, nós temos dentro da Mais Saúde. Quais são os locais que você está hoje com essa condição de atender as pessoas aqui de Macapá? Hoje, o local que a gente tem esse parque de exames de imagem, por exemplo, é na Avenida FAB, 449. Ali é onde é o antigo Bar do Abreu. Se não conhece a Mais Saúde, que eu também acredito que já é ponto de referência, mas conhece onde era o Bar do Abreu. Se você não pagar, nem eu. E também já tem, digamos assim, aumentado os locais de atendimento, ou não? Nós já temos na Cora de Carvalho, que foi onde começou, inclusive, né? Temos também uma outra marca que funciona na Padre Júlio, que é a UPAS, e temos também no Mar Abaixo com a UPAS também. Crescendo, né? E temos também uma unidade lá em Santana, que lá leva um outro nome, que é a Med Saúde. Expandido para o interior também. Caminhando aí. O senhor falou há pouco comigo aqui em off sobre a questão de atendimento também ligados ao SUS, ao Sistema Único de Saúde? Hoje nós somos, na parte de exames complementares, nós somos o maior parceiro do SUS no estado. A gente atende toda essa gama de exames que eu acabei de falar para você, dentre eles ressonância, ultrassom, tomografia, endoscopia, colonoscopia, raio-x, todos esses que eu falei, a gente tem também um atendimento ao SUS. Como é que funciona? Hoje a pessoa, quando necessita, que tem uma guia PAC, ela busca a Central de Regulação do Estado, ou o Superfácil, ou alguma unidade hospitalar do Estado, e o Estado que regula para a gente. A pessoa chega lá com aquela autorização do Estado e a gente atende. Falamos bastante aqui já da questão da veia empresarial, o homem do negócio, desde criança, né? Lá no Maranhão, empreendendo com a família, veio para cá empreendendo. E aí, do nada, digamos assim, ou na verdade deve ter sido uma construção que vem acontecendo há muito tempo, o senhor se encaminhou para a área da política, concorreu ao cargo de vereador de Macapá. Como é que foi para o senhor também essa construção? Assim, primeiro, você observa que a gente já busca esse auxílio à população mais carente desde o princípio, nos negócios, né? A Mais Saúde é uma empresa que auxilia, que transforma vidas, que salva, né? Que tira a pessoa
de um problema de saúde e às vezes leva a solução, né? Traz o diagnóstico de forma precoce. A gente transforma muitas vidas ali na Mais Saúde e isso me enche de muita felicidade. E obviamente que a gente como empresário, nós temos as nossas limitações do ponto de vista de auxiliá-las. E aí isso nos trouxe essa veia política, como você bem falou. A gente veio sonhando, construindo isso ao longo do tempo, orando, pedindo direção de Deus. E agora, em 2024, né, nós resolvemos nos candidatar a vereador de Macapá, colocar o nosso nome à disposição da população macapaense e juntamos ali um grupo de pessoas que já trabalhavam conosco, que já nos conhecia, que conhece o nosso caráter, a nossa vontade de ajudar as pessoas e graças a Deus, Deus e o povo macapaense nos oportunizou com esse mandato e hoje estamos aqui vereador de Macapá, que do meu ponto de vista é um desafio muito grande, mas também nos dá muita felicidade porque a gente sabe do que tem feito e sabe o que a gente ainda vai fazer por esse estado e por essa cidade. Eu tenho percebido, vereador, que o senhor sai bastante, digamos assim, da Casa de Leis ali do município de Macapá, vai para as ruas, inclusive também levando atendimento de saúde, né? A gente acompanhou recentemente nas suas redes sociais uma ação, né, na Escola Maria Ivone, me parece, no bairro Pé de Socorro. Como é que também é feita essa construção para levar esse atendimento às populações, digamos assim, mais suscetíveis, né, vulneráveis? Primeiro, isso era pauta do nosso mandato. Nós fizemos promessas de campanha, que nós seríamos um vereador que sairíamos de dentro da Câmara e buscaríamos fazer o trabalho para quem nos elegeu, para o povo, né? Que nós estaríamos aqui trabalhando de fato, levando algum tipo de desenvolvimento, algum tipo de auxílio para o povo macapaense. Então, quando nós chegamos na Câmara, né, nos primeiros dias de mandato de legislatura, nós tínhamos um pensamento. E de fato lá as coisas funcionam de uma outra forma. Então a gente foi para o embate, a gente foi para cobrar obviamente com responsabilidade, com respeito, porque o papel do vereador, Edson, primeiro é legislar, é propor projeto de leis, de leis essas que possam auxiliar a vida do munícipe, leis essas que podem regular algumas coisas, que possa trazer população, ou que possa trazer qualidade de vida para a população, né, de maneira coletiva. Então esse é um dos ofícios do vereador. E o outro é fiscalizar o poder público, o executivo. No caso, mais precisamente, fiscalizar o prefeito, né? O trabalho do executivo, do prefeito. Só que você não consegue fiscalizar só. Nós temos 23 vagas na Câmara Municipal. E aí, qualquer tipo de combate ao executivo, você precisa da maioria. E hoje, nem sempre, a gente quando vai para um debate ou para um embate, nós temos a maioria. E às vezes o confronto ele fica desigual, podemos dizer assim. E aí nós saímos um pouco desse confronto, porque tem muita coisa no Executivo que nós não concordamos. Obviamente que o Executivo Municipal tem prestado um serviço para essa sociedade, e eu não vou aqui dizer que não tem, porque a gente sabe que tem, mas tem muitas coisas que poderia ser melhor. Tem muitas coisas que poderiam ser mais transparentes, tem muitas coisas que poderiam auxiliar mais a população. E eu venho da veia empresarial, que sou mais pragmático, que a gente presta conta, vai em busca de cada centavo, de cada situação, que a gente sabe o que custa. Então eu imaginava que eu ia poder ter esse mesmo afinco na cobrança no Legislativo Municipal, e não é bem assim. Isso às vezes nos causa uma estranheza ou até mesmo uma indignação. Então eu saí um pouco mais, não que eu não faça, o que eu encontro de errado e as denúncias que chegam em mim, eu levo para a tribuna, eu denuncio na tribuna, eu levo para o parlamento, eu discuto com os meus pares, eu vou buscar a solução. Mas eu saí mais desse fronte, desse confronto. Eu vim mais agora para as políticas públicas, para as políticas sociais. E é onde nós resolvemos sair do gabinete e buscar auxiliar a população com relação à saúde, com relação ao embelezamento, esse trabalho mais social. E aí, como você bem falou, essa última ação, eu já faço isso a vida toda, desde quando nós chegamos no Amapá. Através da Mais Saúde, a gente já fez várias ações sociais. Mas agora com o mandato, né, com o auxílio do mandato, com o auxílio da Mais Saúde, porque não tem como fazer sem a Mais Saúde. O mandato não nos oferece essa condição, porque o mandato, ele, do ponto de vista para assistencializar o povo de maneira, usando o financeiro, ele é muito pequeno. Principalmente eu, que sou um vereador novo, que estou começando a legislatura agora, eu não tenho nem emenda parlamentar ainda. A minha desse ano eu vou poder usar só ano que vem. Então não tem recurso. Então hoje, com o auxílio da Mais Saúde,
com o auxílio das pessoas que estão ali mais próximo da gente fez essa grande ação no Maria Ivone no sábado passado, que hoje está com 8 dias. Foi assim sensacional, atendemos quase 2.000 pessoas, assistencializamos na área nós doamos cesta básica, nós levamos profissionais que pudessem trabalhar na área da beleza, cabeleireiro, manicure, pedicure, massoterapeuta, limpeza de pele, barbeiro. E o que mais nos impactou, nós levamos mais de 10 médicos naquela ação, médicos esses colocados pela Mais Saúde, né? Tivemos também um dos médicos colocado pela prefeitura, nós pedimos o apoio da prefeitura, eles mandaram um clínico geral, e eu não posso deixar aqui de falar, porque a gente tem que criticar, mas tem que falar o que tem feito, que nos auxilia, que foi de bom. Então eles mandaram um clínico geral, obrigado à Secretaria Municipal de Saúde, porque mandou esse médico, e a gente conseguiu atender muita gente que precisava desse cuidado especial, muitas mães, né? O objetivo lá era atender as mães, mas atendemos a comunidade em geral. Mas embelezamos muita mãe, teve muitas mães que saíram dali feliz, mais bonita, com a sua cesta básica, e o melhor, nós atendemos... Autoestima, né? Desculpa. Com a autoestima, é verdade. Né? Com a autoestima. E isso pra gente foi muito bom, mas teve algo assim de mais especial. Né? Ali naquela ação que nós levamos mais de 10 médicos, nós conseguimos algo inédito, e que isso me emociona muito, que foi levar um neuropediatra. E aí esse neuropediatra, ele atendeu 22 crianças, e teve 22 famílias transformadas ali. E eu vou lhe explicar por quê. Porque antes nós primeiro fizemos uma triagem, nós triamos essas famílias, essas crianças que iam passar por esse neuropediatra, que são crianças com síndromes ocultas, principalmente crianças neuroatípicas com TEA. Então nós não pegamos de qualquer forma, nós pegamos crianças que já tinham todo um aparato, já tinha passado por todos os profissionais, pela equipe multidisciplinar, que já tinha aquela quase certeza que tinha o TEA, mas precisava do laudo médico. Né? E aí nós buscamos fazer essa triagem para captar essas crianças, inclusive filhos de mãe solo, né? Porque uma mãe atípica, por exemplo, ela não consegue trabalhar. Se é uma mãe atípica e é mãe solo, como é que ela sustenta a família dela? Porque ela não pode trabalhar porque ela tem que cuidar do filho. E aí ela precisa de fato do auxílio do governo, né? Do auxílio financeiro. Sem esse laudo do médico, do especialista, do neuro, ela não consegue esse auxílio. E imagina, nós temos uma fila de mais de 5.000 crianças. Nós só temos 2 médicos com essa especialidade no estado. Gente. E aí é algo assim que você não tem noção. Nós saímos de lá chorando de muita alegria, porque todas as mães que saíam daquele consultório com aquele laudo na mão, ela saía emocionada. Porque ela sabia que ali ela poderia levar uma qualidade de vida melhor para os seus filhos. E isso nos impacta. Né? Isso não tem preço. É isso que justifica. Eu, nesse curto período dos 100 dias, eu já pensei em abrir mão, né, de ser vereador. Isso não faz sentido para a minha vida, né, por conta de algumas coisas que a gente vê. Mas quando a gente vê, consegue levar esse resultado para a população, justifica a gente estar lá. Isso é fantástico. E nos emociona, nos leva, nos enche de vontade de fazer mais. Agora, no dia 8 de junho, eu já quero aproveitar essa oportunidade e convidar você que nos assiste. Nós vamos fazer uma grande ação social. Lá na Unifap, estamos só confirmando o espaço da Unifap. Ontem eu já conversei com o reitor da Unifap. Já vou protocolar junto com o município, pedindo a liberação da UBS, que fica dentro da Unifap, para a gente fazer uma grande ação social. 3 vezes maior que a gente fez agora lá no Perpétuo Socorro. E a ideia agora é levar pelo menos 3 neuropediatras. De onde seu trabalho? Esse nós trouxemos de fora, veio de um outro estado. Agora a ideia é convidar os 2 do estado. Eu vou fazer um desafio para eles. Já vou aproveitar aqui e vou falar. Vou convidar a doutora Reni, que ontem, inclusive, me liguei para ela, mandei mensagem, ela não está no estado, vai chegar na segunda, nós vamos conversar. E vou convidar a doutora Fernanda, né, para que a gente junte elas 2 e mais esse terceiro médico que vem de fora, e a gente atenda pelo menos 60 crianças, cada médico atenda 30. Para que a gente transforme mais 60 vidas ali, 60 famílias, que essas famílias possam ter acesso a
a esse auxílio, né? E possa ter a vida um pouco de mais de dignidade, um pouco mais de... ter pelo menos o que comer. Eu acho que isso é o mínimo, isso é dever do Estado. Infelizmente o Estado não consegue atender e nós vamos dar nossa contribuição. Isso aqui me enche de vontade, isso me enche de garra, isso me dá força para continuar e é o que eu quero, poder contribuir com o meu município, poder contribuir com o Estado do Amapá, que já me devolve isso, né? Eu sou empresário hoje, o Estado me acolheu, o Estado me quer bem, o Estado mantém a minha família, é o mínimo que eu posso fazer para retribuir. Essa é a sua principal bandeira hoje, Hoje vereador, é a nossa principal bandeira. Levar esse atendimento também do Mais Saúde às comunidades, digamos assim, que estão mais distantes da área central de Macapá, né? Exatamente. Vai continuar. Você falou que dia 8 já tem uma, dia 8 de junho, na área da Unifap, da UBS da Unifap, né? Nós vamos fazer uma por mês em cada localidade. Uma ação por mês. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco. E quero dizer que não tem recurso público, é 100% recurso da nossa equipe de trabalho, de quem está mais próximo e das doações. Tem muitos parceiros que gostam e vêm nos ajudar e doam alguma coisa e assim nós vamos levando e vamos vencendo. Eu fico pensando assim, porque é uma mobilização muito grande, né? Você vai levar uma quantidade aí significativa de técnicos, de médicos, né, para atendimento e também de mobilizar toda a comunidade local, né? Vereador, eu queria falar um pouquinho também sobre a sua atividade dentro da Câmara Municipal de Macapá. O senhor tem também algumas bandeiras políticas. O senhor falou um pouquinho sobre o TEA aí, que é o transtorno do espectro autista, né? Dentro da Câmara também essa é uma bandeira sua, né? Uma das principais bandeiras, né? Nós já fizemos lá indicação para o governo do estado, nós já fizemos requerimento para o município, né? Dentre esses requerimentos que nós fizemos para o município, um foi que o município pudesse de maneira imediata contratar uma equipe multidisciplinar de profissionais para cada escola, pelo menos. Né? Para cada escola. Né? Uma equipe para cada escola. E essa equipe seria o quê? Um fono, um terapeuta e um psicólogo. Porque isso é o mínimo. Essas crianças, elas precisam de uma inclusão, elas precisam de um acompanhamento mais técnico, mais profissionais. Você pega uma criança neuroatípica, uma criança com TEA, e joga lá dentro da sala de aula junto com as outras crianças, sem um cuidado diferenciado, o desenvolvimento dessa criança vai ser difícil. Inclusive, essa criança corre o risco de sofrer bullying das outras crianças. Sim. Isso é natural, isso vai acontecer. Porque hoje o município, por exemplo, ele tem dificuldade em ter o professor especial do AEE, ele não tem o cuidador para auxiliar esse professor, e essa equipe multidisciplinar já seria um sonho, mas que esse sonho é o básico, né? Porque o que seria? Eu não queria essa equipe, uma equipe para cada turma, não era isso, era uma equipe para a escola. Porque o professor, ele identifica aquela criança que talvez, às vezes, nem o pai, nem a mãe ainda não tem o diagnóstico, já encaminham para aquela equipe já começa a fazer o trabalho primário, já começa a fazer aquele acompanhamento com aquela criança, e, obviamente, o próprio município teria que encaminhar para a rede especializada, para o médico, para poder dar qualidade de vida para aquela criança. E hoje, infelizmente, nós não temos. Mas é um requerimento nosso junto ao município. Estamos esperando aí para ver se o prefeito consegue executar. Também tem alguns projetos de leis que estão tramitando dentro da Câmara hoje, né, de sua autoria. Eu quero começar falando, inclusive, aqui do projeto de lei da PL 061 de 2025, que trata sobre o dispositivo Anjo da Guarda no transporte público de Macapá. O que é isso, vereador? Como é que isso pode contribuir para a população que utiliza, que a gente sabe que é muita gente hoje utilizando o transporte público da capital do estado? O projeto de lei 061, ele nada mais é do que um dispositivo de segurança. Nós sabemos que nós enfrentamos no transporte público de Macapá uma grande crise em todos os sentidos. Existe uma crise no transporte público de A a Z, e isso eu falo com propriedade de causa porque eu conheço. Foi onde eu comecei a minha vida profissional, foi com ônibus. Então, obviamente que a gente tem buscado, cobrado do Executivo Municipal essa situação do transporte público e buscar a melhoria, a qualidade nesse transporte público, dentre eles esse PL, aonde institui esse anjo da guarda para que os ônibus eles só consigam dar segmento, ele só possa sair da parada depois que as portas fecharem. Isso evita acidente, Edson. Como a gente tem, por exemplo, um número reduzido de ônibus, os ônibus andam super lotado. E aí o motorista, via de regra, apressado, porque além de tudo, além dele estar o calor, porque na sua grande maioria os ônibus não têm ar-condicionado. Né? Na sua grande maioria. Os que têm não funcionam. E aí o calor horrível. A quantidade de pessoas, o motorista tem que dirigir, cobrar
ele dirige, ele cobra e a quantidade de passageiro. Ele sai, ele arranca aquele ônibus sem fechar as portas. A pessoa tem um risco de cair, de morrer. Agora, um tempo atrás, e ninguém fala, eu acho impressionante. Um senhor foi atropelado por um ônibus aqui no Zerão, onde o motorista arrancou o ônibus olhando para o pessoal ver se estava terminando de sair, o camarada atravessou aqui, ele passou por cima do camarada. Eu vi, infelizmente. Né? E levou, foi uma fatalidade muito grande. Se tivesse esse dispositivo, ele não ia sair olhando para cá, ele ia ter que fechar a porta aqui primeiro e olhar para frente para poder arrancar, talvez nós teríamos salvo aquela vida. Então esse é o principal motivo, é dar segurança à população, é poder melhorar a qualidade do transporte público, que nós sabemos que principalmente o munícipe, o trabalhador de uma renda menor, ele precisa usar o transporte público em Macapá. Já tivemos vários casos, né? Inclusive geralmente com mais idosos, mas também acontece com as crianças saindo da escola. Ao adentrar no ônibus, o ônibus arranca e aí a pessoa cai, se machuca. É verdade. Mas eu queria entender um pouquinho mais, vereador, como é que vai funcionar esse dispositivo. No caso, o próprio motorista, ele vai ter algum dispositivo para... Como é que funciona? Não, Desculpa. é assim, esse dispositivo, ele é um dispositivo eletrônico que ele é interligado com o módulo do motor do ônibus. Então o que acontece? Se a porta está aberta, ele está com o dispositivo desligado. Quando você... acionado. Quando você fecha a porta, ele desliga o dispositivo e ele manda uma informação para esse equipamento, para esse módulo, liberando o ônibus para sair. Enquanto essa porta está aberta, o ônibus não vai conseguir sair, porque o módulo lá manda informação para o ônibus não ter aceleração. Hoje, os nossos carros, eles são todos eletrônicos, o sistema de aceleração. O acelerador não é mais a cabo, como era antigamente, ele é eletrônico. Então, a porta está aberta, ele não acelera. Você pisa aqui, ele não acelera. Então, quando ele não acelera, ele não tem força para sair. Quando você fecha a porta, ele manda a informação para o pedal de acelerador, dizendo que ele pode acelerar, aí o carro vai poder sair. Isso é para reduzir, digamos assim, acidentes, quem sabe óbitos. O investimento é significativo, importante, né? O principal motivo é a segurança do passageiro. E você acabou de falar de investimento, isso não é um investimento muito caro, é algo que dá dentro da normalidade, que o empresário que opera no sistema tem condição de colocar, é algo bem simples e tranquilo. Importante, viu? Eu gostei muito desse projeto aqui, porque eu já acompanho essa situação, eu tenho quase 20 anos de jornalismo aqui no estado, e infelizmente uma hora ou outra a gente acaba, né, infelizmente, levando esse tipo de notícia à mídia, porque alguém caiu dentro, né, de uma porta de ônibus e um acidente grave muitas vezes. Então é um projeto muito importante mesmo. Agora nós precisamos aprovar o projeto, colocar ele em funcionamento e o executivo tem que fiscalizar. Porque não adianta ter o projeto, né, ter a lei, porque tem várias outras que mesmo tendo, elas não são executadas por falta de fiscalização. E hoje nós, os vereadores, precisamos fiscalizar. E no quesito transporte público, ter esse trabalho junto à CETEMAC para acompanhar o problema do transporte público, que está aí à mercê da sorte. Outro PL importante também, que tem tramitado na Câmara, que é de sua autoria, vereador, trata de algo muito importante, significativo também, que é as questões das áreas de ponte, né? A gente sabe que tem dados aí do IBGE que apontam, por exemplo, que são mais de 100 mil pessoas vivendo só na capital do estado. Esses dados são ultrapassados, na verdade, são de 2020, me parece. Então, assim, é uma quantidade muito grande de pessoas que vivem hoje, né, em áreas alagadas, em áreas de pontes, que precisam, inclusive, as pontes, lá, na verdade, lá é um direito constitucional delas de ir e vir, né? Ir para o trabalho, ir para a escola, né, ir ao comércio, assim por diante. Mas a gente tem, infelizmente, visto que essas áreas de pontes têm sofrido assim, muito, né? Em decorrência da chuva, do sol, elas acabam se deteriorando muito rapidamente ali. E tem um projeto de lei seu que trata com relação às pontes mistas, né? Que é o PL 065. O que é isso, vereador? E como é que o município pode ser beneficiado com esse projeto? Esse projeto de lei, ele vai dar o que falar. Ele chegou essa semana na CCJR e eu sei porque eu também sou membro da CCJR. E ele já deu debate lá para a relatoria. O relator foi escolhido através de voto. Por quê? Porque a base do prefeito, né, os vereadores de base do prefeito que estão lá, queria relatar justamente para derrubar esse projeto de lei lá na CCJR. Né? Ou seja, nem ia avançar. Mas aí já teve esse debate lá para um relator ser da base do prefeito, mas graças a Deus não foi. E assim, é um projeto de lei que precisa ter muito... eu preciso ser muito claro com a população para que ela possa entender. Esse projeto de lei ele visa o seguinte: proibir as construções de pontes mistas. E o que é isso?
Eu, inclusive, brincando, coloquei um nome nesse projeto. Chamei ele de pó compacto. Porque qual é a ideia disso? Hoje, o executivo municipal, ele conseguiu uma façanha de construir pontes de concreto em cima da base de madeira. Eles vão lá, constroem toda a base de madeira e em cima faz aquele piso de concreto. Eu acho isso uma completa falta de respeito com o cidadão, com o pagador de imposto e uma falta de cuidado com o dinheiro público. Primeiro, que o município ele não consegue fiscalizar que tipo de madeira o construtor usou ali. Segundo, se existe algum impedimento do ponto de vista ambiental, sim. que não se construa de concreto, faça ela 100% de madeira. Porque o que acontece? Você põe a madeira embaixo, põe a madeira em cima, porque inclusive fica mais leve, a durabilidade pode ser maior. Quando se tem algum impedimento ambiental, você constrói a base de madeira e bota o concreto, pesa mais, essa madeira de baixo vai terminar mais rápido. E nós sabemos, vai deteriorar mais rápido. Nós sabemos que o concreto, ele dura mais. Então você derruba o concreto dentro da água porque a madeira de baixo quebrou. Ou faz 100% de concreto, ou faz 100% de madeira. O que nós não queremos é que se faça essas pontes mistas. Porque você vai lá, faz essa base de madeira e põe o concreto em cima, depois vai lá e faz todo um marketing de passarelas em concreto. E aí quem é enganado é o povo. E aí sim não pode admitir um negócio desse. Nada contra passarela de concreto, Eu quero que se faça de concreto mesmo. Mas a durabilidade é maior, mas tudo. Que se faça a base de concreto, que se faça o negócio direitinho, né? Que possa atender o povo de fato, que aquilo ali dure 50 anos, pelo menos, né? Agora, fazer a base de madeira e botar o concreto em cima, a gente não pode admitir. Ah, mas não pode fazer de concreto. Então faça 100% de madeira. Porque aí o recurso é menor. E a de reformar, de manter, né? E a durabilidade vai ser a mesma. Porque toda vez, o que quebra não é só o piso, só o assoalho. O que quebra é a estrutura de madeira também. Então, a durabilidade que ela vai ter com esse concreto em cima é a mesma que vai ter com a madeira em cima. Porque a base está de madeira. Ah, mas vamos fazer de concreto? Então vamos fazer 100% de concreto. É dinheiro público, é dinheiro do povo. Nós precisamos fiscalizar. E esse é o papel do vereador. E o projeto, a ideia desse projeto de lei é coibir isso. É coibir essa maquiagem em fazer a base de madeira e colocar o concreto em cima. Eu já visitei várias pontes. É isso que eu ia perguntar. Já visitei várias pontes, tenho vários requerimentos junto à prefeitura para reformar algumas pontes. Eu já visitei algumas de concreto e madeira na base que estão caindo. Por isso que daí surgiu essa ideia desse projeto, para coibir que a gente não permita mais que seja construído desta forma. Vereador, para quem está acompanhando a gente entender um pouco, como é que esse trâmite de um projeto de lei dentro da Câmara Municipal de Macapá? Você falou que tem esse projeto lá, está na CCJ, pode demorar muito para ser aprovado, é isso? Na verdade, ele tem um caminho a seguir, né? Caminho institucional. Ele é primeiro lido na plenária. Depois que ele é lido na plenária e aprovado, ele segue para as comissões temáticas, especialmente primeiro para ver, na CCJR, para ver a constitucionalidade desse projeto, né? Porque precisa ver se é um projeto constitucional, se é um projeto que faz sentido. Então, se ele tem amparo legal, né? Se ele tem um projeto constitucional, dali ele segue para as comissões temáticas. E observa que isso é um processo, né? Sai da plenária, vai para a CCJR, sai da CCJR, vai para as comissões temáticas, depois das comissões temáticas, dependendo do desenrolar dele, volta para a plenária, coloca em votação, aprova ou não, uma vez aprovada, vai para o executivo, sanciona ou veta, volta para a plenária, derruba o veto ou mantém, aí volta de novo para a CCJR para depois ele virar lei e começar a ser obrigado que seja cumprido. É todo um trabalho. Pode, né? demorar aí demora alguns até anos, né, vereador? Não é fácil. Né? Assim, obviamente, porque a gente tem a prerrogativa, né, das comissões, da própria presidência da casa, para que essa celeridade ela aconteça. Mas, graças a Deus, eu quero, inclusive, parabenizar os meus pares, parabenizar o presidente da Câmara. Nós não temos esse problema hoje. Os projetos nós colocamos, botamos em apreciação e hoje ele tem uma celeridade, ele anda dentro da normalidade. Hoje lá na Câmara não existe essa questão de, porque isso aqui é de A ou de B, bota aqui para baixo, porque isso é normal, tá? Mas hoje a gente tem essa transparência lá. O presidente Pedro da Lua está de parabéns, tem conduzido aquela casa lá de uma forma maestrosa. Inclusive,
tem surpreendido algumas pessoas que achavam que ele ia chegar lá para fazer arruaça, para bater no prefeito. Não, tem conduzido com muita sabedoria, com muita maestria, e quem tem ganhado com tudo isso é o povo de Macapá. Importante, né? O senhor falou há pouco que está há pouco mais de 100 dias de mandato na Câmara Municipal de Macapá. Qual é a sua avaliação nesse momento? Era isso que o senhor esperava mesmo? O senhor ainda tem muito a galgar dentro da Câmara? Como é que você tem analisado esse contexto político no município? Olha, é difícil falar, mas é preciso. Eu costumo dizer, inclusive, que eu não troco a minha consciência por conveniência, né? E, infelizmente, às vezes, em algumas circunstâncias, não prevalece a vontade do povo. Prevalece os interesses particulares. Isso acontece no parlamento. E isso nos entristece. Tem muita coisa que vem para ser tramitado dentro da Câmara e acaba tendo influência do Poder Executivo, que muitas das vezes tem a maioria e consegue barrar ou consegue avançar coisas que de fato não é interessante para a população. Isso nos entristece, é o que eu te disse. Isso eu imaginei que a gente que pudesse ser diferente, que em primeiro lugar ela era o povo, porque eu estava indo para a casa do povo, para a casa que legisla para o povo. E de verdade o povo nem sempre está em primeiro lugar lá. Infelizmente é assim, e eu não tenho por que não dizer, eu não tenho por que não falar. Acontece, né? E isso nos entristece, mas a gente está lá com a nossa consciência tranquila, para fazer o que precisa ser feito, para trabalhar pelo povo. Eu estou lá, não é só por conta que eu tenho salário, hoje eu inclusive pago para ser vereador. É importante falar porque eu venho do mundo empresarial, eu sou empresário e eu sou acostumado a trabalhar, a fazer as coisas acontecer. E quando eu chego lá que eu não consigo evoluir, que eu sou parado por qualquer tipo de força, isso me deixa indignado. Isso nos causa assim uma tristeza, uma vontade de parar. Mas a gente vai avançando da forma que dá e agora, obviamente, buscando essa pauta social, essa pauta política para o povo, e aí é o que a gente busca, esse escape aqui, para não ficar todo tempo só lá no front, confrontando com o executivo, confrontando com alguns pares. A gente busca aqui essa via paralela e está dando certo, e nós vamos continuar trabalhando, vamos continuar denunciando, continuar cobrando, fazer o que o povo nos elegeu para que seja feito lá no Parlamento Municipal. Perfeito. 2026 está bem aí, temos uma campanha política forte para o ano que vem, né? Parlamento estadual, né? Também a disputa para o governo, também no âmbito federal para presidente. Como é que o senhor também se prepara para esse momento? Há alguma perspectiva do senhor concorrer a alguma cadeira, digamos assim, no Parlamento estadual? Como é que você está avaliando, vereador? Olha, eu vejo que ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, né? Ainda é precoce. Obviamente que todo mundo que tem a pretensão de concorrer à eleição em 26 já começa um preparo, né? Um pré-preparo, né? Um trabalho para que possa disputar essa eleição. Nós vivemos num país democrático. Eu estou aqui trabalhando para o povo e vamos estar aqui continuando o trabalho, desenvolvendo. O sonho que eu tenho em desenvolver, ajudar o município de Macapá, eu tenho o sonho de desenvolver o estado do Amapá. Nós vivemos um estado muito rico, e rico em todos os aspectos. Até a população é diferenciada, é acolhedora, é uma população, podemos dizer, é um povo que tem muita riqueza natural, mas ao mesmo tempo é um povo que sofre muito, é um povo que precisa de desenvolvimento humano, é um povo que precisa de recurso, é um povo que precisa de mais saúde, de mais educação, é um povo que precisa de mais compromisso político, de pessoas mais comprometidas com o Estado. Então, meu nome vai estar sempre aqui, uma vez dentro, é dentro para sempre. Meu nome vai estar aqui à disposição, se de repente o povo entender e que a gente possa contribuir, somar com o Estado também, com esse mesmo afinco que a gente faz em Macapá, ajudar o Estado do Amapá, e a gente vai estar em avaliação o tempo todo. Apesar de eu achar que para mim ainda é precoce, né, é uma construção, mas eu estou à disposição, nós estamos sim avaliando, se for da vontade de Deus, se Deus permitir, for da vontade do povo, a gente entender que pode disputar uma eleição, não só para estadual, mas para qualquer um outro cargo. Eu estou sempre à disposição, avaliando, e vamos aqui pedindo a direção de Deus para fazer o melhor por esse Estado, que, como eu lhe falei, já me acolheu também, e eu acho que merece pessoas comprometidas com o desenvolvimento dele. Principalmente nesse momento que a gente vive agora, que eu acho que é o ápice do Estado, é o desenvolvimento, essa possibilidade dessa extração de petróleo na margem equatorial. Eu entendo que o Estado vai dar um salto aí gigantesco, eu entendo que o Estado vai poder avançar,
que o Estado vai trazer desenvolvimento, vai gerar emprego, vai gerar renda, e isso, consequentemente, vai impactar em todas as áreas da população amapaense. É isso, vereador Josélio Mais Saúde, cristão, pai, empresário, começou, na verdade, no ramo empresarial desde cedo, né? E tem digamos assim, um mandato bem ativo. Eu passei a conhecer isso mais agora e fico muito feliz. Eu queria que você aproveitasse aqui nesse quase finalzinho do nosso Pode Isso com o Edson Castro para fazer as considerações finais, né, para quem lhe acompanha, para o munícipe de um modo geral. Esse momento é importante, vereador. Primeiro eu quero lhe agradecer pela oportunidade, né, de poder falar nessa larga escala com o povo macapaense, com o povo amapaense, né, trazer aqui o meu abraço, meu agradecimento todo especial para todos vocês que nos assistem, que nos acompanham na rede social, né, para a população em geral. Mandar um abraço aqui para os meus filhos, que eu amo tanto, em especial para a Gabizinha, que é uma bebezinha que eu tenho, que fez 3 meses agora, para a Julinha, que é a minha filha mais nova, a segunda depois da Gabi. Um abraço para minha esposa, para a Jéssica, que está lá em casa e certamente nos acompanhando. Um abraço para todo mundo que compõe o nosso mandato, que nos ajuda. Esse mandato não é um mandato do Josélio, é um mandato que tem uma estrutura em torno dele, muita gente ali trabalhando junto conosco, nos auxiliando, trazendo ideias, buscando, né, fazer o melhor para o povo de Macapá. Um abraço para todos que compõem a Mais Saúde, né, um abraço para o povo que compõe o Clube da Bárbara, os negócios que a gente tem aqui em Macapá. Um abraço para você que foi meu eleitor, para você que não me conhecia, mas agora acompanha o nosso trabalho e entende que a gente desenvolve um bom trabalho. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade de dizer que nós estamos aqui sempre disposto e preparado para ajudar a desenvolver o Amapá. Perfeito. Vereador, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui. Foi muito bom conhecer um pouco mais do seu trabalho, saber que o senhor tem uma veia empresarial tão forte, né? Porque quem também trabalha com o seu negócio próprio gera emprego, gera renda, paga impostos, e esse imposto também volta, de certo modo, investido na saúde, na educação, claro, com a fiscalização também do povo, né, e dos políticos que também estão aí para isso, né? É esse mesmo resultado que eu tenho no segmento empresarial, né, no privado, que eu quero levar para o público. Com essa mesma dedicação, com essa mesma cobrança, com essa mesma forma de trabalho que a gente usa no privado, a gente quer levar para o público, que eu acho que assim vai dar certo, a gente vai ter um estado melhor. Maravilha. E você que acompanha sempre aqui o nosso trabalho, peço também que você possa ir a seguir, né, se inscrever no nosso canal no YouTube. Basta ir lá no YouTube e digitar o Edson Castro Jornalista, ou Pode Isso, o Edson Castro. Segue a gente, compartilha essa entrevista, é sempre importante levar informação de qualidade, qualificada para todo mundo. E você também, empresário, que quer somar com a gente, quer vir com a gente, pode colocar sua logo aqui, ó, na telinha aqui da gente. Já também vamos vai colocar da Mais Saúde aí. Beleza? Olha, então assim você vai contribuir também com um trabalho importante, tem uma equipe grande que também por trás aqui, né, editores, né, o diretor de imagem, todo mundo que faz parte do projeto. Também estamos com um site que é o açainews.com, também tem um site o edsоncastro.com, tem também as redes sociais de todo mundo. Então assim, você vai ter uma potencialidade importante no seu negócio se vier com a gente. E aí tem o contato também, só basta ir com a gente lá no 9114 2698, vou repetir, 9114 2698. Perfeito, pessoal? A gente se vê então no próximo episódio. Obrigado, fique com Deus e passe também a buscar mais informação de qualidade, porque informação, comunicação também é tudo nesse momento, tá bom? Grande beijo a todos e a gente se vê, pessoal. Abraço!